Nossa atração, quem é, Zuzi? Alan Gani. Fala, Gani. Alegria. Tranquilo ou não? Tudo bem? Tranquilo e calmo? Tudo tranquilo, depois de uma festa excelente Olha ele aí, ó. Delari? Olha lá, olha o Gani no pagode. Cantando Catinguelê. Ô, meu moreno! Nossa, que avulso. Ele chamou alguém pra cantar, ninguém foi. Não, eu puxei Explode Coração do início ao fim. É que você é o primeiro ano que você vai lá. Você é novo aqui, né, filho? Tá e aí eu falei... você vai uma vez, nunca mais eu falei, vai. linda Todo Jovem Pan contagiando essa cidade. Todo mundo que foi o ano passado não foi esse ano. Então, ele só pega os novos. Pega os novos trouxas. E ainda tem que pagar. Não, A festa paga do Delari, e arrecada. você tem que pagar. Mas foi um festão, viu? você tem que Foi pagar. uma baita festa. Parabéns aos Delari organizadores. Delari deu um show. Deu. Não, Vamos lá. Esse é o dele agora. Delari e o Detal. Vamos agora conversar de testas franzidas. Isso. O PIB. PIB, PIB saiu hoje. PIB Saiu fraco. hoje. Ele veio praticamente estável, um aumento de 0,1% no trimestre. E algumas coisas chamam a atenção, né? A primeira eu diria que é o agro. O agro vai muito bem no ano, crescimento de 18%, porém, neste trimestre ele caiu. Entre os motivos, tivemos a super safra. Queria saber a sua previsão, se você estava esperando isso, se veio em linha, não. E o que a gente vai sentir esse ano? A gente sabe que o agro... Sentiu grosso. O serviços, Setembro já veio o agro o grosso um veio em setor setembro. importante, mas serviços Vai entrar o grosso. é o que puxa. Quem é o grosso? Vai entrar o grosso. Então, Tava na rua. Boa. Esperava, sim, uma retração do agro. O agro que veio muito forte no primeiro trimestre. Mas o que mais me chamou a atenção... O agro fascista. O agro É esse mesmo. fascista. É bom deixar bem E claro agora isso. é o agro também que eles estão rotulando que quer tomar conta... o agro raposa quer tomar conta Isso. Do galinheiro. do galinheiro. Isso. Então, por causa da aprovação lá do marco temporal. Agora, o que me chamou a atenção no resultado, Emílio, foi o seguinte: foi a queda do investimento. Porque o PIB, né, se a gente analisar aí pela ótica da despesa, para onde está indo a produção? Pode ser consumo das famílias, gasto do governo. Aí teve aumento do consumo das famílias e aumento do gasto do governo. sim. Aumento das exportações líquidas, que é a diminuição, que é a diferença Que entre importa, exportação que e exporta. importa, exatamente. E aí foi positivo, mas houve queda do O investimento. investimento caiu 2,5% e no ano acumula... Não, em relação ao ano passado, acho que é uma queda quase 7%. Investimento, nesse caso, é o investimento em Bom. empresas, Em não é empresa. investimento financeiro. Perfeito. É o que eles chamam de formação bruta. De capital fixo, né? Que é a compra de maquinário, de tecnologia, para aumentar a capacidade produtiva das empresas. E sem investimento, a gente continua num voo de galinha. Então, essa queda do investimento chama muito a atenção. E conversa com outro dado, que é a queda do investimento estrangeiro direto no Brasil. Sim. Então, veja que interessante, caiu 40% esse ano, com o Lula viajando pra caramba, tentando abrir acordos, vender o Brasil com a pauta Tomou uma verde, chupada, etc. Macron, chupada, alemão. Exatamente. Do Olaf Este Scholz. Lula que é vendido por setores da imprensa como o Lula pragmático, negociador, Conversa mole. diplomata, etc., o efeito prático não veio até agora. 40% da queda do investimento Posso fazer uma estrangeiro pergunta direto. pra você? O Toscão tinha um investimento bem maior no São ano Paulo. passado, que é tido como tosco. Vou fazer uma pergunta pra você agora. Você é do São Paulo Capitólio. Isso. Você é um rapaz Claro. do brincava no Paulistano, elevador. De posses. Criado de no posse. carpete. Criado no empina carpete. pipa Empinava a dele. pipa no Polícia ventilador. ladrão no Vou falar prédio. agora com o pessoal do interior. Vai. Pé vermelho. É o seguinte. Você nunca viu uma vaca atolada? Você já viu? A comida? Não. Uma vaca. De verdade. A vaca. O bicho atolado no... A vaca. Coitado. Quando atola. Já era. Pra você tirar uma vaca É mais que tá fácil fazer atolada, ela churrasco, é um né? inferno que Pegar você a não corda. faz ideia. O pessoal da cidade não sabe o que é uma vaca atolada. É. No interior eles Pôr o pé sabem. no barro. Então o Brasil está com... Tá atolado. É uma vaca atolada o país. Ou seja, Empacou. empacou e para tirar a vaca do atoleiro, meu amigo, não é qualquer um. E aí, sabe o que me preocupa também, Emílio? Porque o fiscal
pega. Porque cria um ambiente de farra do gasto público e isso contamina as expectativas. Que investidor, que empresário vai querer investir num país que a dívida pública só Então, aumenta? mas os bilionários, a a elite rastaquera já está se mandando. Tá se mandando. E tanto é... Você sabe disso. Sim. Os ricão já estão indo embora. Todo mundo vazando, Os ricão estão indo embora. Protegido Agora, o patrimônio. teus amiguinhos lá que fizeram L embaixo da mesa, que estavam com medinho, agora já estão com a cuequinha amarela. Total, concordo. Você sabe disso. Sim, total. Tá todo e mundo... critiquei essa galera. É, então. Teus amigos lá, você sabe quem é. É, eu sei. Né, Sami? Eu já Sami disse. também conhece. Eu já disse. que eu nunca Agora votei tá no tudo com a PT, cuequinha mas eu nunca amarela, votei os no ricão, PT. os ricão já Não, puxaram o carro. E Agora eu quero tem ver. muita ingenuidade Eu quero ver dessa quem vai desatolar a vaca. Pois é. As exportações. Quem vai desatolar essa vaca? E agora, outra coisa que explica esse crescimento pífio que a gente tem, Qual é? saiu o resultado do PISA. E o Brasil não decepcionou, é claro. Continuamos nas últimas colocações Entre os piores? em matemática, Um dos piores? em leitura e em ciências. Mas sabe o que chamou a atenção também, Emílio? O quê? Foi a queda dos países ricos ocidentais. E o A pandemia, né? Pandemia. Então, teve o efeito. Mas aí eu tenho uma outra TikTok. explicação Pandemia. também. Acho Eu que é o tenho outra TikTok. explicação. Pandemia teve um efeito, com certeza. Também há uma explicação da OCDE que é o uso intensivo de tecnologia, que tira a concentração, né, dos estudantes, das crianças, perde capacidade de concentração, de foco, de leitura, etc. Mas existe uma militância muito forte nas escolas, nas universidades, não só no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Cito exemplos. Shakespeare, em algumas escolas, está sendo proibido, porque, segundo a mente poluída desse pessoal, essa mente tóxica, ideológica, tem passagens racistas. Shakespeare. Aqui no Brasil, a FUVEST fez uma lista de livros obrigatória só com autoras femininas. Tirou Machado de Assis, o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Talvez um dos maiores do mundo. Sim. Tirou. Muito então bom. não tem Machado de como Assis dar é bom. certo a partir do momento que você diminui esse padrão educacional. Se você está tirando Shakespeare dos Estados Unidos, ou de algumas escolas pelo menos, se você está tirando Machado de Assis aqui no Brasil, agora pasme nos Estados Unidos. Está lá no livro A Guerra do Ocidente, Douglas Murray. Excelente esse livro. Ele traz os fatos. Em algumas escolas, 2 mais 2 pode ser 4. Pode. Mas talvez seja assim com um outro número, porque depende. Isso professores de matemática levantando essa questão, porque a matemática, segundo eles, Não é exata? racista. A matemática? Juro por Deus. O número ímpar e o número par? Exatamente. Não, mas esse Não é fenômeno, loucura, não é Emílio. possível. Está lá, página 169 do livro A Guerra contra o Ocidente, Douglas Murray. Está lá os exemplos citados, um a um. As crianças nas escolas americanas, do Canadá e da Inglaterra, ao invés de aprender história, inglês, matemática, eles estão aumentando a carga para teoria crítica da raça. Doideira. Então é lógico que vai ter uma... É lógico que você vai pegar China, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura, eles estão em primeiro em todos os quesitos. Da Europa só apareceu, acho que Suíça e Holanda. 7 a cada 10 não sabem o mínimo que se espera de Mas o estudante de ensino 15 anos. sempre foi ruim, né? Vamos ser honestos, Mas sabe né? qual que é o problema? Como se a gente fosse uns puta de uns gênios. A gente- Tudo Einstein. Não, Verdade. A matemática... Eu sei, mas Ensino sempre é meia de boca. 81 países... O Não, o Brasil é eu acho ruim. que está na 60ª Mas Estados Unidos também é ruim. Estados Unidos também é ruim. Mas, Emílio, a matemática... Alto nível, você pega lá Harvard, lá onde você estudou, Tem gente do mundo você inteiro joga, lá. vocês jogam os diplomas aqui, Eu vou- que a gente fez tudo joga em na cara. RPG. Hoje é tudo indiano. É. Os indianos... Verdade. os Dominando indianos- o Vale do Silício faz tempo. Eu vou dizer uma coisa pra você. Homem não estuda mais nos Estados Unidos. É mulher
e indiano que estão no top de universidade, dominando. Mulher indiana, Agora, Stanford, não tem homem, tá tudo no Mas emprego sabe por que ruim. o ensino de matemática é importante? Porque na matemática, nas ciências exatas, o aluno sabe que ele não está aprendendo. Porque existe uma resposta certa, o cara que não... Você errou e acabou. Não tem... Exato. Quando você vai para as humanas, existe... Não acho que humanas são fáceis. Não. Você acha assim. Você acha. Mas na humanas... Você acha tudo burro de humanas. Nas ciências humanas... Repete todo mundo, Sammy. Nas ciências humanas... Os alunos te odeiam. As pessoas podem ter a sensação que sabem... Não fica evidente, porque o cara fala, não, eu acho que a minha resposta está certa, eu não concordo com a sua visão. Na matemática não tem isso. Por isso que o ensino de matemática, de estatística, de física, de programação é fundamental quando a criança está se formando. E a gente, mais uma vez, está perdendo o bonde. Nas escolas públicas não tem esse tipo de formação. Fazer um break? Então vamos fazer um break rapidinho para Reginaldo. Vai lá, Reginaldo. 2 mais 2 pode ser 5. Parou? Ó, tamborzinho. Tamborzinho? Hora do tambor. Velho não tem jeito, Hoje tem. Pinga no bambu com o Reginaldo. Ah lá. Tocando violão em cima do cavalo, fumando Marlboro. Vamos falar da descriminalização? Descriminalização das vai drogas? jogar para 2024. Supremo? Opa, parece que dezembro não tem mais essa pauta. Vamos jogar para frente. Pois é, isso é uma pauta do Congresso Nacional. Independentemente da posição de cada um, isso tem que ser discutido no Congresso. Isso envolve valores, isso envolve uma questão moral. E aí, na canetada, isso está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. E aí, o que me chama a atenção no Brasil, Emílio, é que a saída é sempre assim. Bom, algo não está dando certo, então vamos descriminalizar, certo? Certo. Para começar, em certo sentido, o consumo de droga, ele já não é crime. Por quê? Porque você não vai preso pelo consumo. Quando o usuário. Né? Então, o usuário, quando ele é pego, o que acontece? O policial, ele leva em conta o antecedente, ele leva em conta a quantidade, ele leva em conta o local, se você estava com um aparelho ou não, você não vai preso. No máximo, você toma uma advertência ou uma prestação de serviço comunitário. Isso. Então, essa pauta, ela já não faz muito sentido, porque não é crime de fato. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Zuzil, por que a gente não escolhe um caminho como a gente escolheu com o cigarro? O cigarro, a gente venceu essa guerra contra o cigarro. Agora é o vape. Então, mas quase... Cigarro advertência, você fala? Não, de você fazer uma campanha publicitária, mostrar os males, incentivação. Hoje as pessoas não fumam, pelo menos os jovens, cigarro não fumam mais. Então, por que não ir para esse caminho em relação às drogas? Por que tem que ser sempre o caminho oposto? A descriminalização das drogas e não desincentivar o consumo. Dado que não é crime. É crime ali, escrito na lei. Mas ninguém vai preso porque está usando algum tipo de droga. E qual que é o efeito disso se isso passar lá no Supremo Tribunal Federal? No meu entendimento, isso vai aumentar ainda mais o consumo e vai beneficiar o tráfico de drogas. Porque a partir do momento que você estabelece um limite, o traficante não é bobo. O que ele vai fazer? Ele vai vender em vários papelotes, né? Você vai ter vários aviãozinhos. Então, isso vai acabar... vai ter escala na venda. Vai ter escala, exatamente. Então, mas o que eles querem definir lá no Supremo, pelo que eu entendi, é a quantidade. A quantidade que vai dizer traficante ou não, ou é usuário. É isso. Hoje exatamente. Já existe esse critério. O policial na abordagem, ele já faz... Então, mas depende do juiz. Esse aqui é o negócio. Porque você chega lá pro juiz. Esse juiz você tá com, sei lá, 60 gramas, não sei quanto que é um cigarro, não tenho ideia. Tá com 60 gramas. Aí o juiz fala, não, 60, beleza, você é usuário. Ou 60 pode ser o traficante. Então eles querem achar um número que, pelo que eu entendi, determinar o que é o que não é, para ficar agora, uma coisa... Agora, tudo isso é vendido em cima de uma falácia de que o Brasil... prende-se muito aqui no Brasil, que tem o carceramento em massa, que é uma mentira.
Por que que é uma mentira? Primeiro que a estatística é muito ruim. Tá. Você já tem problemas estatísticos. Segundo, eles utilizam critérios absolutos e não relativo ao tamanho da população. Se você faz relativo ao tamanho da população, a gente vai lá para 30º alguma coisa. Mas nem deveria ser em relação ao tamanho da população. Qual que deveria ser o critério correto? Prende-se muito em relação à quantidade de crimes que se comete. E aí, se eu pegar a quantidade de crimes que se comete no Brasil em relação ao número de presos, aqui é o país da impunidade. Prende-se pouco e confunde-se presídios superlotados, que isso sim é um problema, com encarceramento em massa, que é mandar todo mundo de maneira indiscriminada para a cadeia. Mas então o debate é completamente... A discussão não seria outra? É o cara ser preso e ser solto? A lei muito frouxa? Também. O cara mexer realmente nisso, que a gente falou lá do Derrite, saidinha, isso aí não... Perfeito, é isso aí. O Derrite falou que tá para ser aprovado. Passou, parece, né, no Senado, mas tá lá ainda Não, tá no Senado. Primeiro não se prende, depois que você é preso, é fácil você sair. Passou na Comissão de Justiça. Esse que Não é é, o problema. Brasil só vai preso quem é pobre. Porque é pobre. Emílio, É pobre, rico. E quem é rico, se tiver advogado bom, o cara tem advogado, durante a operação, e devolve o dinheiro. Exatamente, e devolve o dinheiro, que foi o caso do André do Rep, que foi solto por um ex-ministro supremo. Agora... Não, mas é advogado bom. Agora, não, concordo contigo. Agora, durante a Operação Lava Jato nesse país, os poderosos começaram a ir para a cadeia. Né? A impunidade começou a cair. Todos soltos, mas o passado agora está sendo reescrito, né? Como se nada daquilo tivesse acontecido, inclusive numa decisão de um ministro do Supremo, os acordos de leniência, por enquanto, eles foram anulados numa decisão monocrática. Então veja, hoje o ministro Supremo acaba tendo um poder maior, né? E anulando uma decisão que envolveu o Ministério Público, Polícia Federal, organismos internacionais, porque isso envolveu outros países, como o SEC nos Estados Unidos, FBI, enfim, numa decisão, falou, olha, os acordos de leniência eles foram anulados. Mas ninguém quer mudar o status quo, né? Qual é o endereço de quem? Mas não é aqui no Brasil, é nos Estados Unidos, é em todo lugar. Não tem interesse. E o Alan, o Pacheco, pelo menos, acho que há uma semana ou 2 semanas, ela estava pautando algumas pautas para tentar meio que, não sei se na tua análise é para enfrentar um pouco o Supremo ou se faz parte de um teatro, mas ele estava colocando lá as pautas de você mudar o modo de indicação para STF. Você acha que o Senado, o Congresso, ele vai se acovardar mais ainda ou você acha que ele tem algum tipo de interesse de falar, não, o Supremo, deixa com a gente aqui que vocês estão fazendo o nosso trabalho? Boa pergunta, Alba. Assim, a decisão do Senado me surpreendeu, principalmente no que eu achei muito positivo das decisões do Supremo, elas terem que ser no colegiado e não apenas decisão monocrática, apenas um ministro, como foi o caso desse ministro que anulou basicamente na prática anulou todo o passado da operação Lava Jato. Mas o que eles falam é a velocidade que precisa para reunir todo mundo. Mas enfim, para deixar mais prático. Para ficar mais prático. Então, que ataque esse problema da velocidade, porque não dá para um ministro ter esse poder absoluto, autocrático, monocrático. Então, isso eu achei muito positivo. Agora, qual que é o meu receio? Eu sou muito cético a isso passar, porque a gente sabe que a última coisa que um parlamentar quer é ter problema com o ministro do Supremo. E aí, por quê? Porque você tem telhado de vidro. Então teria que ser parlamentares absolutamente limpos, transparentes, para conseguir enfrentar. Os políticos agora estão entre a cruz e a espada. Você sabe que a cruz a cruz é pegar a verba. E a espada são as próximas eleições. Então eles estão nessa, né? Estão nessa. Exatamente. Mas posso falar uma coisa? Pode. Enquanto a gente pagar a conta, não vai mudar. Eu também acho. Enquanto tiver dinheiro, enquanto tiver trouxa pagando imposto, pagando as Shopee, pobre entrou no rolo. Agora os pobres entraram no rolo. Emílio, é verdade. Os super ricos entraram no rolo, aí os pobres falaram assim, tá vendo, os super ricos se ferraram. Bicho, é socialismo. É isso aí. Socialismo é pobre e rico todo igual mundo, pra todo mundo em benefício
O problema é que quem produz nesse país, a classe produtiva que carrega esse país nas costas, não tem poder de decisão. Então a gente não se vê representado. Deveríamos ter poder de decisão por meio do Congresso Nacional. É assim que é feito, pelo menos numa democracia. Mas hoje há um distanciamento do Congresso. O Supremo acaba legislando de cima para baixo, o Poder Executivo também gastador, né? Não pensa aqui nas pautas prioritárias da população. Então a população está à deriva. Ela não se vê mais representada, né? Então essa palavra democracia... Mas nunca foi. O político sempre que só pensou na próxima reeleição dele. Total. Ele entra agora só pensando em 4 anos. É o que eu falei. É o que eu falei. Chega lá para comprar o político, ele fala, pô, vou me vender. Lógico que eu vou me vender. Aquelas verbas, aquela dinheiro que ele vai colocar na próxima eleição. Só que ele fala, puta, mas aqui também eu posso perder o eleitorado, porque muita gente se ferra, né? Exatamente. Quando você decepciona o eleitor, ele nunca mais não vota nem a pau. Nunca mais. E aí, essa pauta do Senado, muitos parlamentares, eles estão fazendo essa conta. Bom, de um lado, se eu votar a favor da PEC, eu vou ter problema com o Supremo, né? Então eles estão operando no mercado futuro, né, com o Supremo. Por outro lado, eu posso ser punido pelo eleitor. Porque olha que loucura, hoje o eleitor olha para isso. Como é que você está votando a PEC que limita o poder do Supremo? Porque o Supremo se tornou um ator político. Então, por isso que ele está entre a cruz e a espada. É isso, né, que você quis dizer? É isso aí. Muito bem. Alan Gani deu uma pequena aula aqui para vocês. O Instagram dele é @Alan_Gani. Também faz palestras. Opa! Palestras maravilhosas. Coloca o... Cadê o... Palestras da aí, ó. Alan_Gani. Ele é um comentarista da Rádio Jovem Pan, economista, chefe do não sei o que, não dá para ler. PhD em finanças. O resto eu também não consigo ler, porque está muito longe e eu não enxergo e não tem aqui na pauta que o Gueré ficou com preguiça de escrever. Tudo que está escrito lá? Tá aí, tudo que está escrito lá? Hã? Na lista sim. Olha quem chegou aqui.